Nossa história está lá em 1 Reis 17. Eu vou começar aqui do verso 1, por enquanto no 7, que diz assim, o subtítulo diz assim, Elias prediz grande seca, e os povos sustentam. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe, tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo, retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Quirete, torrente ao Jordão. Então aqui, nesse texto, ele já tem um grande desafio. Elias já tem um grande desafio. Ele falou daquilo que Deus tinha mandado, mas o desafio dele era ir para passar um tempo de seca, né? Não era um desafio para Jesus, mas sim era para Elias e para todo aquele povo, né? Elias, ou seja, vamos dizer, era um vilão, né? Do povo, porque Elias estava ali decretando que não ia ter chuva tão cedo, até que ele descesse, né? Então já era para Elias um grande desafio, né? Dizer aquilo ali e falar a vontade de Deus, como Jesus tinha mandado. E aí, 4. Beberás da torrente, beberás da torrente, e ordenei aos povos que ali mesmo que sustenta. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fonte do Jordão. Os corvos lhe traziam pela mão o pão e carne, como também o pão e a carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passando dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Assim como Elias tinha falado que não ia chover, né? Elias passou um grande desafio nesses dias, né? Mas ele teve fé, ele não desistiu, ele não se acovardou. A fé dele continuou firme, né? Ele continuou confiando no que Jesus tinha dito. E aí vamos continuar aqui no 8, que também vai continuar contando a história de Elias. É uma história grande, mas que fala com todos nós. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo, dispõe-te e vai a Sarepta,
Deus, né, de Elias, Deus vivo, Deus que provém, né? E ela não conhecia esse Deus, ela não acreditava ainda como Elias acreditava, né? E até ali ele estava crendo em Deus, ele estava crendo e confiando que Jesus ia prover, não no que ele fez aquilo que Jesus mandou, né? Mas ela estava sem nenhuma confiança, porque não tinha chuva, não tinha água, não tinha nenhum galho verdinho, né, para receber ali o alimento, para oferecer até para aquele filho, e ela tinha certeza que ela não morreria depois dali. Ela já conhecia os desafios que vinha passando, né, os desafios tinha deixado a fé dela, né, bem desgastada. E o verso 13 diz assim: Elias lhe disse: não temas, vai e faz que destes, mas primeiro faz dele para mim um bolo pequeno, traze-me aqui fora, depois farás para ti mesmo e para teu filho. É interessante que às vezes a gente não consegue dar ao outro, né, aquilo que a gente tem só para o nosso filho. A gente não tem essa certeza, né? E um certo dia me perguntaram assim, as pessoas não conhecem, não creem como a gente crê, e elas dizem assim: ah, mas se você só tivesse R$90 e seria o dinheiro das compras daquele dia, só é você e seu filho, você não tem mais ninguém para dar, só aquele dinheiro. E aí você vai dar o dízimo? E aí eu disse assim: o dízimo não é esse dinheiro todinho, né? O dízimo só é 10%. Aí você vai primeiro dar e depois que você vai comprar, você tem que ser assim, né? Tem que ser assim. Então assim é uma forma de crer, né? Mostrar que a gente, hoje a gente crê assim, mas essa mulher não tinha ainda essa visão de Elias, né? Então ela acreditava que seria, comeria e morreria, porque ali não tinha mais expectativa de vida naquela terra, né? Estava seca há muito tempo. Mas Elias disse: vai, faz para mim, né? Que Jesus vai honrar ela, né? E aí eu quero continuar aqui no 14. Porque assim diz o Senhor de Israel: a farinha na tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ou seja, amém, né? A gente acha que nessa situação aí, Elias foi muito egoísta, porque ele quis pedir logo para ele. Mas você vai pedir para alguém que você está com fome, o filho está com fome, e a única parte do toque, mas uma coisa fica aí que ela dá as primícias do que ela tinha. Né? Aí diz: mas como dá as primícias? Se não importa. É o que aí eu acho não, Elias estava como representante de Deus e de Cristo, e a primeira parte tem que ser reservada para ele. Né? Isso é a primeira parte. Justamente. Então ela confiou, acredito que ela confiou. Ela disse: eu vou dar. Esse eu, em seguida, eu morro de fome. Mas eu não dá. Pela fé dela. Ou seja, ela. O Senhor dobrou o multiplicou. Isso. Ela podia ter achado que ele estava sendo
Porque assim como eles tinham todos eles. Assim como vive o Senhor meu Deus, não tenho nada a não ser isso. Ou seja, ela pode ter clamado a Deus. É muito linda essa história. É a mais linda história da vida. E só para me concluir, diz assim: foi ela e fez, segundo a palavra de Elias. Comeram ele e ela e a sua casa muitos dias, ou seja, nunca mais faltou naquela casa, né? Eu acredito que, como os desafios vieram para ela, assim como veio para Elias, que Jesus indicou ela aquela mulher, né? Aquela mulher que estaria ali, pronta para dar a primeira parte a Elias, né? Como agradaria ao Senhor, ela realmente teve muitos desafios. Ela acredito que ela já estivesse desesperada, né? E aí, como lá tinha a terra, onde Elias estava, tinha muitos ídolos, né? Mas aí ela escolheu Deus para pedir, para se socorrer, né? Mediante toda a dificuldade que ela vinha passando. Aí da panela não faltava mais farinha, não se acabou, botija e azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Né? Ou seja, nunca mais faltou, né? Que a gente aprenda a dar também a primeira parte, mediante os desafios que a gente tem nas nossas vidas, mediante tudo que a gente passa, mediante, às vezes, as coisas boas, quando está bom, a gente não quer dar, né? A gente só se lembra mais de Deus quando está no aperto, né? Mas que a gente aprenda que a abundância também é um desafio para nós. Ela está ali para desafiar quem nós somos verdadeiramente, né? Ou seja, assim. Porque na abundância, às vezes, nós somos muito egoístas. Pensamos só em nós mesmos não conseguimos dar, né, a Deus como Ele deseja, como ele queria. E tem uma historinha bem legal que eu não vou dizer se é velha, porque se vocês vão conhecer essa história, mas tem uma historinha de um menino que eu acredito que ele passou muitos desafios para alistar. Mas ele nasceu em um lar evangélico, né? E aos 9 anos ele já estava em outra igreja acompanhando sua família, né? Nessa família, a família toda não é completa na igreja, mas uma parte sim, né? O pai, por exemplo, não é evangélico, e aí ele decidiu se batizar, ele tinha o desejo de se batizar. E aí ele convidou o pai dele, né? Esse dia para estar ali naquele batismo, porque eu acredito que a família tem que estar ali, né? É um apoio, né? O jovem, principalmente na nossa geração, no nosso tempo, é muito difícil, cheio de coisas que podem desvirtuar os filhos, né? Podem ir para esse mundo, fazer coisas indevidas, mas ele, com 9 anos, ele já estava decidido. E aí ele decidiu se batizar. E no dia do batismo, a mãe perguntou para ele: você não vai se batizar? Porque seu pai não vai, porque o pai disse: eu não vou nada, de jeito nenhum. Aí ele disse assim: eu vou. E eu acredito que, mediante tudo isso, o pai, que é uma figura, né, bem expressiva na família, uma figura de autoridade, poderia estimular, porque ele é um homem, né, um menino, que vai se espelhar futuramente no seu pai. Mas aí naquele dia ele disse assim: não, pai, eu irei. O senhor não vai ter nada não. Aí a mãe perguntou para ele: filho, você não vai se batizar mais por causa do seu pai? Ele disse: não, eu vou. Eu vou porque eu decidi. Eu não vou por causa do meu pai não, né? Então, assim, independente do desafio
mas estava muito feliz. Estava desfocou parte da família, mas pelo menos minha filha estava aqui. Né? Eu digo muito assim, que é tão bom e a gente quer que na nossa família quer compartilhar com o outro, e quer que eles estejam aqui, né? Mas a gente se entristece porque assim, a gente sabe que Jesus vai vir nos buscar e a nossa família ainda não está lá, né? E eu digo muito assim, eu quero que todos da minha família. Certo dia eu disse assim, o meu tio ele é bem duro na queda e eu sempre vou lá, eu sou a única que vou lá. Hoje ele tem 40 e poucos anos, ele já não enxerga mais. E aí ele chegou aí, eu disse para ele assim, ele falasse da minha avó, ele já ficava irritado, com ódio, dizia não tinha hora. Aí eu disse assim, tio, eu ainda sonho que nós estaremos todos no céu e nós todos da nossa família estaremos lá sentados. Às vezes a gente não sabe a força que a palavra tem. E aí ele disse assim, eu não vou estar lá não, meu irmão não vai estar lá não, junto não. Aí ele disse assim, mas eu creio assim, eu creio que nós estaremos lá. Família só é bom para tirar foto. Ele é bem duro nas palavras. Aí eu disse, não, mas nós estaremos lá. E aí os olhos dele caíram uma lágrimazinha, né? E eu fui ali fazer um convite a ele. Eu disse assim, tio, meu pai queria muito estar junto, né, com o senhor nesse dia, ele vai completar ano, queria muito que você lá, só vai ser na hora mesmo para tirar foto. Se seu pai fosse um remédio, eu tomaria. Eu morreria. Se fosse um remédio para mim viver, eu morreria. Ele tem um coração muito duro. E aí eu disse assim, mas em Deus que eu creio, o senhor vai estar lá. E ele foi. Eu fui buscar ele em casa e ele foi comigo, né? Lá, e ele se abraçou e foi. Ele não falou com nenhum dos irmãos, nem com a mãe. Ele falou nesse dia com todos, né? Fez as pazes com todos eles, se abraçou e quando ele foi embora eu abracei e disse a ele assim, muito obrigado por o senhor ter vindo. Ele disse a mim assim, só você conseguiria fazer essa união. Aí eu disse assim, nem que fosse só por hoje, mas que tivesse mais hoje, porque a gente não sabe se vai morrer amanhã. Aí ele disse, mas eu fico feliz em você ter tentado, né? Tentado nos unir. E às vezes a gente não sabe, a gente acha que está ali em vão, mas não é, às vezes não é em vão. Nós estamos ali, ele está vivo. A minha avó faleceu, né? Agora mês de outubro, mas ele já falava com todos, inclusive ele estava lá e se encontrou com todos eles, né? E essa união, irmã, é a sua comunhão com Deus, com Jesus, né? Que ela é extensiva também à família, né? Eu acho que a família, apesar daqueles em corações duros, aqueles que não querem ouvir, aqueles que se declaram que não querem estar no céu, entendeu? E esse Deus deu o livre-arbítrio, a gente não pode forçar as pessoas. Mas a irmã diz uma coisa aí, eu acho que a gente deve até insistir, mas insistir não de forma isso, que obriga, né? Justamente. Seja uma coisa forçada, forçar. Eu insisti e ele foi comemorar.
desafios revelam o tamanho da nossa fé. Então, que a gente seja, que a fidelidade de Deus transforme os nossos dias. Amém. Que não deixemos que os desafios nos tomem. Não deixemos que a gente seja mau, que a gente seja ruim. Que a gente diga as palavras desnecessárias. Que a humildade de Deus possa tocar os nossos corações. Amém. Que a vontade dele possa estar conosco todos os dias. Eu sei que não é fácil. Nós erramos, nós temos muito pecado. Às vezes a gente está irritado com aquele que vai chegando, né? Mas como cristão a gente conhece o amor de Deus. E a gente tem a obrigação de atribuir esse amor. Né? E qual é o seu desafio de hoje? Qual foi o seu desafio de hoje? Que a gente reflita. E como está a sua fé hoje? Mas vou deixar que vocês reflitam, né? Que a gente não precisa contar o desafio de todos por enquanto, mas que os desafios não vão contar dos nossos dias e que nós queremos ser e onde nós queremos morar, que eles não sejam uma barreira para nossas vidas, que sim a fé possa nos moldar, a fé que somos, porque Deus prova a gente também na mudança, também prova nos desafios. Então, que nessa noite a gente possa refletir como está a nossa fé. Oremos. Sim. Qual o nome dele? Raimundo.